Hoje o nosso bate-papo é com ela, que escolhe aí os rótulos de cerveja que você pede no aplicativo na sua casa. E olha só, mano, presta atenção, mestre cervejeira, sommelier de cerveja, hoje o papo tá tudo de bom aqui. Mas antes, Lari... Antes da gente falar sobre a nossa convidada, um agradecimento especial aos nossos parceiros, ao Grupo Delis Food Service, que atende aí 80% do mercado nacional, hein? E ainda, ó, você faz o pedido aí para o seu restaurante, para sua padaria, para sua hamburgueria, para sua casa também, que pode parcelar em até 3 vezes sem juros e chega em até 24 horas na sua casa ou no seu estabelecimento. Então, ó, já faça o seu cadastro aqui no QR Code e aproveite todas as promoções. E também o iFood, o maior aplicativo de delivery do Brasil. Você aí, restaurante parceiro que quer saber todas as melhorias que o iFood está trazendo aqui para você, dá uma ligada aqui, ó, nesse QR Code que tá aparecendo. E é isso aí. Bora começar? Bora! Paloma Del Papa, bem-vinda ao Rivotril. Pô, muito obrigada, cara. Primeiro também quero agradecer, né, o espaço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vai ser muito legal. Obrigada a você pela disponibilidade. E é isso, né? Cara, e apesar de eu ser um ótimo bebedor de cerveja, eu não bebo nada. Eu não sei nada de cerveja, cara. Mas agora você vai beber as tem álcool aí, ó. É, agora eu Ela trouxe uma sem álcool. É mesmo? Ah, então agora não tem desculpa. Não Eu vou tem. provar. Provarei. Cara, eu tenho muitas curiosidades sobre o mundo da cerveja, né? Porque fazer cerveja é como se fosse cozinhar. Sim. É um processo de cozinhar, né? E eu quero saber muito disso. Como é que começou esse seu interesse, Paloma? Na verdade eu fiz administração, né? Acho que meu caminho é um pouco diferente aí. Eu tenho quase 10 anos que eu estou no mercado, né? E eu estudei administração e quando terminou meu estágio, uns amigos me chamaram para trabalhar na fábrica que eles estavam começando, em Juiz de Fora ainda, sou de Juiz de Fora, né? E aí a gente foi crescendo assim, juntos lá. Mas você já tinha interesse, você já bebia cerveja? Foi a cerveja que me escolheu. A cerveja você já bebia nos botecos da vida? Cara, bebia, assim, cerveja comercial, nunca fui, não era minha escolha antes mesmo. Não era fã? Não era fã de cervejas comerciais. Mas igual você, eu não sei, se você não consome cerveja porque você não descobriu qual que você gosta ou por causa do álcool? Não, cara, é que tem algumas coisas que não me dão prazer, né? Coisas muito amargas não me dão prazer. Sim. Né? Então... É o paladar infantil. É o paladar infantil. Mas eu confesso assim, quando eu era mais novo, as poucas vezes que eu tomei cerveja, as cervejas que me chamaram a atenção foi cervejas de trigo, as Weiss. Legal. Né? E é uma coisa que... Para o meu paladar, era uma coisa mais gostosa. Eu não gosto de nada muito adstringente, eu não gosto de vinho, eu não gosto... Se for para eu beber alguma coisa, drink daqueles bem docinho, e é isso que faz a minha cabeça. Tá? Mesmo a Pilsen, por exemplo, não é uma coisa que me chama atenção. Eu fico imaginando como que alguém mata a sede com uma coisa tão ruim como aquela. Ai, meu Deus. Vou te explicar porque ela mata a sede. Ela tá muito gelada, né? Como eles falam, trincando, né? Assim, que ela fica aquela camadinha canela de gelo. Véu de noiva, isso tudo que é estupidamente gelado, assim, que quando chega a realmente criar cristais de gelo, né? Quando você coloca no copo. Ele congela suas papilas gustativas e você sente menos o gosto. Então, se você não gosta, você pode provar ele muito gelado, que talvez você sinta menos. Mas a ideia não é essa, né? É que você tenha um consumo de realmente uma coisa que você goste. Um consumo consciente. Que eu acho que vem sendo isso que a gente vem trabalhando. E a cerveja, eu preciso de ter algumas coisas para ela ser considerada cerveja. Como eu falei, eu não gosto de cerveja, não era minha escolha, porque eu também não tenho prazer em tomar cervejas comerciais. Assim, hoje eu tenho menos ainda porque eu quero saber, assim, eu olho, gostei ou não, está dentro ou não, então eu olho o lote, eu olho muito mais coisa. Mas nesse início realmente era só uma coisa assim, eu não gosto de tomar igual você. Mas para ser considerado cerveja, para eu vender uma coisa, escrever cerveja no rótulo, igual gastronomia, tem que ter algumas regras. Então, o Ministério da Agricultura, que é quem regulamenta a gente, fala que eu tenho que ter
água, malte, lúpulo, levedura em tudo que for ser comercializado com nome de cerveja. Então, eu tenho um percentual. Eu tenho que ter pelo menos 55% ser malte, o resto pode ser adjunto. O que é adjunto? Adjunto pode ser, tipo, a Colorado, por exemplo. Ela sempre traz, tipo, casca de laranja na Ribeirão Lager. Ela traz rapadura na Índica. Aí são os subsabores, digamos assim? Não é subsabores, são outras coisas que a gente coloca na cerveja, né? Então, ele falou, às vezes a gente coloca outros cereais que não são Dá uma ajustada no maltados. microfone. No meu microfone? Tá bom. Pô. Às vezes a gente coloca outros cereais que não Tipo passam milho, pelo processo de malteação. Milho, arroz, também outra fonte de açúcar, pode ser. Mas aí eu tenho uma variedade muito grande que eu consigo fazer só com isso, né? Então, eu e a Lari, por exemplo, que a gente gosta de sour, a gente descobriu que a gente gosta de uma cerveja que tem um pH menor. Então, ela é bem mais ácida, ela leva uma fruta. Então, se você for procurar naquela cerveja sour uma Pilsen ou uma cerveja comercial, você não vai encontrar, né? É, outro sabor, né? Assim como também tem as stouts que são super amargas, né? Tem, a stout, Porter. assim, as stouts, elas, é muito legal isso também, porque é bem voltado para gastronomia, né? Porque uma stout, você falou que se sente um amargor nela. Um café, por exemplo, quando você torra, ele é amargo, né? Tipo, a torra faz ele ser amargo. E na cerveja que a gente aprende normalmente é que as IPAs são amargas, né? Tipo, porque elas levam uma carga maior de lúpulo. E, na verdade, o lúpulo realmente ele é o responsável por trazer o amargor, só que a torra também traz, né? Então, quando você toma um café sem açúcar, ele não é doce. E ele não tem lúpulo, então quem traz o amargor é a torra. Então, na stout, você sente... Ele tem uma carga de lúpulo um pouco menor e quem te dá essa ideia de amargor é a torra. Então, A torra do malte. Do malte, Não existe uma plantação de malte, né? Então... o malte é o grão de cevada, trigo, centeio, são alguns cereais que a gente passa pelo processo de malteação. Que é? É bem legal. Sabe quando a gente planta feijão no algodão na escola? Né? Que você pega assim, aí começa a germinar, né? Você coloca ali aquele feijãozinho. Então, imagina um galpão enorme que a gente colhe o trigo, colhe a cevada, que sabe o trigo da igreja? Que é aquele negocinho assim que tem... Fiapinho? Trigo da igreja. Por que trigo da igreja? Não sei Nas igrejas lá de BH tem trigo e tudo? Então, eu não sei outro lugar que a gente vê o trigo daquela forma bem assim... sei, bem estética, assim. Mesmo, a caricatura dele. Aquele desenhozinho do trigo. Então, é aquilo. A cevada também vem daquela maneira, né? Então, você tira todos aqueles grãozinhos ali e aí... forra um galpão enorme, e aí você tem uma temperatura controlada, você tem uma umidade controlada e o tempo também, então você vai fazendo vários controles ali de tempo, temperatura e umidade para você ter uma altibase a partir daí. Aí ele começa a germinar. Quando germina ali, ele tem a maior açúcar, é quando ele está produzindo, é quando você vai conseguir uma fonte maior de açúcar. E aí, a partir daí, do malte base, você continua. Você mexe na umidade, mexe no tempo, mexe na temperatura que está esse galpão, e aí você vai fazendo, vai ter malte caramelo, você vai ter malte igual na Patagônia, que a gente tem a Amber Lager, que leva 4 tipos de malte, né? E aí você vai fazendo uma variação então, ele muito chega grande. a nascer a folhinha? Não chega não, é só esse inicial só de germinação o rabinhozinho mesmo, que é o só essa germinar, germinação. Aí você para o processo, faz ele dormir ali. Tá, E aí você diminui já a temperatura, começa- então, pra... Não, ali você já... Ou então você aumenta e controla a umidade, que aí ele vai ser até o malte escuro mesmo, né? Porque o malte é o responsável pela cor da cerveja também. Então, se eu tenho uma cerveja escura, tipo, sei lá, falar Caracu, Demoselle da Colorado, quem dá aquela cor pra ela ali é o malte. Caracu é uma cerveja boa, eu gosto. Aí, Você descobriu tomava no assim, bar que ele com- gosta. A Caracu é uma cerveja mais adocicada. Mouse beer. Mouse beer. Qual que é a cerveja que o drink, sei lá, o cura ressaca com caracu? Paçoca e ovo no liquidificador. Nossa, isso aí é... Já tomou? Não, por favor, não. Obrigada. Não, Eu gosto. Não, eu tô bem, eu não vou... Você sabe o que eu faço? Eu uso muito a Caracu pra fazer carne de panela.
É, bem bom, legal é usar verdade. ela, realmente. Fica muito boa. Joga o músculo ali, refoga com uma cebola, com alho, joga caracu e molho de tomate. Cara, sai uma carne de Sensacional, panela muito incrível, fácil, né? E ela Incrível. traz um dulçor ali pra Exatamente, sua carne. exato. Outra cerveja que eu gostei, Paloma, são cervejas que elas são mais frutadas. Que, por exemplo, eu tomo e eu sinto o gosto de fruta, né? Também são as que eu mais gosto. Session IPAs, algumas IPAs, né, também. Sim, as IPAs, elas trazem maior nota de frutas amarelas ali. Eu sinto muito maracujá, manga, até a manga verde, assim, né? Então, algumas cervejas, elas realmente têm a fruta, igual as sours, que eu e a Lara, a gente estava falando que a gente gosta. No Brasil, a gente tem a Catarina Sour, que é o primeiro estilo de cerveja brasileiro que a gente conseguiu colocar no guia que a gente estuda para julgar nos concursos, que é o BJCP. Então, necessariamente, ela precisa, para ser considerada uma Catarina Sour, de ter uma fruta. E que você reconheça essa fruta quando você toma. E aí tem uma variedade de frutas, assim, que a gente coloca enorme, né? Eu posso colocar qualquer fruta. Ô, Lari, alguém que veio aqui já... Não trouxeram a Nenhuma sour. sour? Não, era tudo menos sour, não tinha sour. É? Não trouxeram a minha sour maravilhosa. É bem legal que ela tem realmente a fruta. Algumas frutas a gente não tem memória, né? Porque o ideal é que você reconheça. Tipo, eu vou tomar uma sour de cupuaçu. Então, eu vou tomar e reconhecer que ali tem o cupuaçu. Então, algumas frutas eu não tenho memória. Tipo, são... agora Pitaia. Pitaia, você vai ver uma cor muito rosa ali. Mas não é uma fruta do brasileiro, não, né? mas uma muito legal, assim, que é uma das minhas preferidas, que eu já tomei, nem tenho mais, é uma de mel de cacau. Então, normalmente, quando a gente fala de cacau, a gente fala de torra também. Então, você pensa num chocolate, ou você pensa na castanha do cacau. Mesmo que o cacau seja uma coisa que a gente Mas nesse caso é uma fruta, né? A fruta, é uma fruta, cacau. então. Ele é uma Catarina Sour, só que utilizado como polpa branca. É, né? Então, aí sem você tá sente torrada, né? E quando você pensa em polpa branca, você pensa muito mais em lixia do que em cacau, né? Então é bem legal essa... Show, hein? E deixa eu te perguntar, todas as cervejas que você coloca lá no catálogo, você experimenta? Experimento. Mas não ele vai... Pra caralho, eu não pensando. Mas ruim que passou já. Não, experimentar é legal, gente. Assim, eu preciso de provar uma quantidade bem pequena para saber se ela tá dentro do estilo, se ela tem qualidade, Paloma, não é... Você bebe todo dia? Então, assim, às vezes sábado não, só bebo de segunda a sexta. Tô brincando. Meu trabalho é só de segunda a sexta. Mas, assim, muitas vezes a gente bebe em horários alternativos às pessoas normais, né? Tipo, às vezes eu preciso de provar alguma coisa. Você precisa beber 8 horas por dia, né? No horário comercial. Às vezes eu preciso. E aí no sábado eu falo, hoje eu não vou beber. Não tô legal, né? Você cansou de beber? Não, assim, eu acho que fora do... Assim, no trabalho eu preciso de provar, saber se ela tá... No trabalho é muito diferente do eu gosto ou não, né? Eu preciso saber se Tecnicamente, se ela tá boa. Tecnicamente, assim. Aí gosto pessoal é outra coisa. A gente não tem lá no site as cervejas que a Paloma gosta, né? A gente tem que é legal, que tá dentro do estilo, que tem qualidade, que não vai prejudicar a sua saúde. Então, acaba que quando eu bebo o que eu quero, né? Bebo com prazer, que você falou, eu não vou consumir uma coisa que eu não tenho prazer, né? Nem tenho idade, mas para consumir uma coisa, a gente é novo, a gente bebe cada coisa. Não, porque as pessoas acham, quando eu falo, eu não bebo álcool, não sei o quê. Eu já fui novo, eu não nasci nessa idade. Eu já tomei porre de conhaque, eu já tomei porre de tequila, eu já tomei porre de gin, de tudo que você pode imaginar. Até quando a gente saía para ir para balada, a gente fazia a misturinha, que botava um pouco de tudo dentro com refrigerante, tava tudo certo, era só para ficar muito louco, não era para ser gostoso, né? E talvez eu tenha essa memória de porres, e cara, porres, o dia seguinte dos porres não são legais. Não. E você abomina aquilo que você bebeu pra vida, né? Então eu lembro, por exemplo, que uma vez eu tomei meia garrafa de conhaque, eu não consigo nem sentir o cheiro do conhaque. Porque assim, eu vomitei uns 3 dias seguidos depois.
é muito ruim, né? Então, hoje eu não bebo, mas já bebi, né? Agora, cerveja nunca foi o meu forte, de verdade. Eu sempre acho que fui... Porque a minha intenção não era beber recreativo, era ficar louco. Era alterar o estado de consciência, Era ficar louco. Essa era a minha... o meu objetivo quando era menino, né? Vamos sair para ficar muito louco, Sim. né? Agora, Paloma, me diz uma coisa. Você me diz que você é mestre cervejeira. Eu já trabalhei na fábrica, já trabalhei na produção. Sim. E, cara, é uma coisa que na minha cabeça... como que a gente chega num padrão do negócio? É uma receita. É uma receita. Mas, mesmo assim, tem coisas que, por exemplo... Se eu te der uma receita do meu estrogonofe na tua mão, por mais que eu te der toda a receita, a hora que eu fizer e você fizer junto comigo, o meu tem um gosto, o seu tem outro. Por mais que a gente pese os ingredientes. Pode continuar. Né? Então, como faz para... É o amor, né? O sazon ali, que é o tempero Porque de cada um. Porque é sempre igual, né? Sim, assim, na grande indústria tem... existe uma receita. A receita normalmente... eu não tenho experiência nem na minha casa de produção de estrogonofe mesmo. Igual você falou, não sei cozinhar, coitado do meu filho, assim, não sou boa. Eu sou melhor de cozinhar cerveja do que de gastronomia. Mas na cerveja a gente Você vive de delivery? Eu recebo iFood, meu vale-refeição é iFood. Mas você tem um filho, pô. Tenho, ele vive de miojo, coitado, não, beijo. Mentira. Não, lógico que não. Vamos chamar aí, como que é o nome lá? Conselho tutelar. Conselho tutelar. Não, mas meu filho tá bem, tá sobrevivendo? Tá sossegado. Mas eu não sou muito boa realmente na cozinha. Na cozinha, só na cozinha de cerveja. Mas a receita de cerveja, normalmente, a gente começa de trás para frente, assim. Então, eu quero produzir uma IPA. Então, a IPA, ela tem uma variação de cor que eu tenho que ter para ser considerado IPA, ela tem que ter uma percepção de sabor, ela tem que ter um teor alcoólico, e o que vai me dar o teor alcoólico é a carga de malte que eu vou colocar. Ela falou uma Session IPA, eu tenho dentro de IPA algumas variações, então eu vou de trás para frente, eu sei qual estilo de cerveja que eu quero produzir e vou desconstruindo aquilo até eu chegar numa quantidade de malte. Então eu tenho uma receita de malte, tenho uma quantidade de malte ali, um blend de maltes, tá? Uma receita de cerveja não é um malte só, gente. Sim, são várias coisas. São várias coisas. Mas que a gente gosta. O que eu quero chegar é o seguinte. Se tem uma variação da mão do cervejeiro. Exato, porque, por exemplo, vamos supor que você me dá a receita e eu vou fazer junto aqui com você. Sim. Eu sou capaz de chegar no mesmo sabor que você com essa receita ou depende da mão do cervejeiro? Porque na cerveja, ela tem muito padrão que a gente faz, assim, eu vou te dar várias rampas de temperatura e descanso para você seguir exatamente. Então, a gente vai pôr a água, a gente vai pôr o malte, eu vou falar, deixa tantos minutos nessa temperatura, e aí você vai subir, e aí você vai fazer uma medição para mim de quantos graus que você já extraiu do açúcar. Então, em vários momentos do processo, você vai testar aquilo. Se tá realmente daquele jeito. Então, é tudo muito calculado. Tipo, o lúpulo que a gente vai colocar, ele vai ter que dar um amargor pra gente que a gente calculou de acordo com o alfa-ácido que aquele lúpulo especificamente oferece. Então, a gente usa uma calculadora, a gente usa um programa para que a gente saiba se aquele lúpulo vai chegar no amargor que a gente precisa. Então, é mais fácil eu te dar uma receita, porque de cerveja e você fazer ela ficar igual a minha, se você seguir realmente todos os processos, e aí quando ela for pro tanque a gente também vai respeitar a temperatura, do que eu fazer um estrogonofe igual o seu mesmo que você me passe, porque aí Mas aí você tem alguma alteração, por exemplo, no grão, né? Se o grão foi plantado no sul ou no nordeste, é diferente. Terroir? Não tem terroir no malte. Não é igual na uva, assim. O malte, ele
tem toda essa variação. Ele também é responsável por alguns sabores que a gente tem, tipo biscoito, pão, casca de pão. Quando você sente isso na cerveja, veio do malte. Mas é mais pelo processo de malteação que a gente fez do que por onde ele é plantado. produzido. O lúpulo, ele tem ainda essa questão de um pouco de terroir. Você sente mais um cítrico, um lúpulo mais de fruta amarela ali quando você tem um lúpulo nos Estados Unidos. Na Europa você tem o lúpulo mais herbal, terroso. Mas no malte é a cevada que você vai fazer o processo de malteação, né? Então, tipo, não tem isso. Eu acho que quando o arroz, por exemplo, a gente não tem um terroir do arroz da onde que ele foi plantado, né? Tipo, Não, arroz é sempre arroz. Então, mas aí acho que depende de como você tempera o arroz. Né? Então, o malte, ele a cevada é muito mais pelo processo de malteação que vai trazer essas notas. Não existe um terroir ali no... Mas a água influencia no sabor. Cara, a água é muito legal, essa parte da água, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei no estado de São Paulo, eu via placas assim no supermercado, cerveja de agudos, né? Sei lá, parece que existe uma lenda, vocês já viram isso, Brahma de agudos, sei lá da onde. Parece que as pessoas procuram cerveja de acordo com a água que ela foi comercializada, feita, produzida. E isso é historicamente verdade, né? Que a água influencia. A água é 90% da produção de cerveja. E desde a época bíblica a gente vê que a cidade é formada do lado da onde tem uma água boa para consumo. Tipo, você morre se você consumir uma água ruim desde sempre. Mas hoje em dia, assim, a gente veio ganhando tecnologia suficiente para fazer a correção da água. Então, como eu te falei, pra chegar que eu no faço, padrão, né? Eu tenho uma receita de malte, eu tenho uma receita de água. Mas, cara, eu corrijo a água hoje, eu tenho uma água mais dura ou mais mole para cada... Porra, essa de água mistura mais uma água com mais mineral, menos mineral. Eu vou te dar um exemplo, assim, a gente tem global brands, eu tenho marcas que eu faço no mundo inteiro. Stella, por exemplo, lá em Leuven, né, a fábrica principal. E eu tenho uma fábrica aqui, vamos supor, aqui fica em cima do aquífero Guarani, conhecido, maravilhoso, como uma água muito boa. Dá para eu ligar lá pro cara de Leuven e falar assim, eu tô produzindo com a água do aquífero Guarani, ela é maravilhosa, você não conhece? Ele vai falar, porra, Paulão, tá de sacanagem, né? Tipo, eu tenho que produzir com Tanto a água. faz, né? Você tem que ter uma água com X de mineral, então eu pego a água hoje do aquífero Guarani maravilhosa e corrijo ela para que ela tenha o mesmo padrão. Então, se eu corrigir ela para a água ficar igual a de Leuven, dificilmente a minha cerveja vai mudar de acordo com a minha mão. Tá. Porque, assim, o malte vai ser igual, o lúpulo vai me dar a mesma quantidade de alfa-ácido que eu preciso, a água vai ser igual em parâmetros. Então, eu não mudo tanto quanto muito uma mais... receita. a gente associa, então, a cerveja à confeitaria, né? É isso que eu ia falar. Que é regrado. É assim, né? Confeitaria, a gente não muda 1 grama de açúcar. Se você mudar, ferrou Acabou com a receita. entendeu? Agora, mano, deixa eu te falar uma coisa. Ela tava falando em água, eu não sei se você já viu isso. Esses dias eu fui no mercado e lá em casa eu compro água de galão, né? Porque eu não tenho filtro. Então eu compro. Tinha uma água de meio litro que custava R$75. Não era voz? Mano, era juro, parecia um tubo de shampoo de vidro com uma tampa de rosca. Devia ser essa. Voz, né? chama voz, é uma água de marca, hypada. Mano, mas por que você... Mano, na moral, água pra mim é água. Não, desde que ela tenha uma qualidade... Não, tudo bem. Mas você lembra quando você tomava água na escola e ela tinha um gosto de cloro, assim, quando Sim, ela é a vinha... água da torneira da minha casa. Eu sinto um gosto. Mas, por exemplo, eu fiquei curioso de comprar, por exemplo, uma Minalba da vida e tomar essa água, porque eu quero saber, não é possível que... Pô, água é neutro, a não ser que Ou seja... deveria ser, né? Ou deveria ser. Cara, o que leva uma água igual outra, como que é o nome? Perrier. Insípida, não é? Perrier. É assim que fala? Insípida? Não, Perrier. Água. Insípida.
O que é Terrier? Perrier. Perrier, É uma água. Água. São Perignon. São Perignon? Não, Dom Perignon é um vinho. Não, do Não, Perrier é um champanhe. champanhe. Não. Tá sabendo São legal. Lourenço, É a uma água, né? Agora a gente Também, tem uma né? água de lata também que a gente tá comercializando Cara. lá, que é bem, assim, a Ambev tem, né, uma água muito legal que chama Ama, que Eu tomei. tem com gás 100, né? Mas você sabe o que é engraçado, Paloma? É que assim, a gente nunca associou tomar uma água numa lata. Sim. Então você abre e na hora que você toma, você tá esperando cair outra coisa. Você já teve essa sensação? Falar, Sim. porra, Foi a água Do Bonner. do Bonner nas programa, eleições, né? Que Né? todo mundo achou E que na ele estava vida do- tomando uma. então, mas é estranho tomar uma água no bico na lata. Porque normalmente você nunca tomou água na lata. E geralmente você está esperando, sei lá, um refrigerante, uma cerveja, um suco, e de repente cai água. Então, sobre a lata, ela é uma embalagem muito legal, né? No Brasil, a gente tem muita cultura de que lata é uma embalagem de cerveja mais comercial e de preços mais acessíveis, né? Então, hoje em dia, a gente tem até cervejas muito hypadas. Eu tenho latas de 40, 50 reais. E a galera tem realmente essa ideia, né? Do que é consumido nessa embalagem. Assim, a água, a lata, ela é muito mais sustentável, né? Tipo, ela é muito mais... É melhor que o a gente- mais plástico. sustentável do que o melhor, plástico? o percentual de Reaproveitamento? reciclagem dela é bem maior. Por isso que a gente está comercializando essa água especificamente na lata, porque a gente consegue esse ciclo dela ser melhor. Mas a lata, ela também, falando sobre cerveja, e sobre, sei lá, refrigerante também. A gente tem a embalagem tal do refrigerante tal, eu prefiro em garrafa, né? Eu prefiro em outro. Mas a lata, ela é o produto mais fiel que eu tenho. O que saiu realmente da fábrica. Porque não ela é tem- hermeticamente fechada, né? Não tem como se adulterar, não tem como mexer. Não, a luz Não, quer- não tem quer a dizer, luz. não A tem luz não luz. influencia, o meio não influencia, porque o meio externo, a tampinha, a cerveja, ela tem a rolha, lógico. Mas a pressão externa ainda assim é maior do que a interna, né? Então, se eu guardar uma cerveja num ambiente, sei lá, mofado, ou um ambiente com muito calor, ela ainda troca alguma coisa com o meio externo que ela tá. A lata não, né? Ela é hermeticamente fechada, não entra luz, não sofre nada de luz, então ela realmente, não que para água isso faça tanta diferença, mas para cerveja ela é uma embalagem bem interessante e que a gente no Brasil tem a cultura de cervejas mais comerciais, né? Então, Paloma, agora mudando um pouco o assunto, hoje você cuida, né, de rótulos que chegam na casa das pessoas através de um Zé Delivery e etc, e etc. Como que esses rótulos eles chegam até você? Por exemplo, eu posso ser um produtor, por exemplo, e eu quero entrar numa rede dessa. Como que eu faço para chegar até você e cair num controle de qualidade? agora eu dou meu telefone aqui. Tô brincando. Pode me procurar, tipo, quem tem. É assim não, que funciona? É assim de boa? Não, sim, porque... lógico, eu tento ser o mais acessível que eu posso e Mas eu perguntei porque eu achei que não fosse assim. Eu Não. achei que tivesse uma burocracia tremenda. não, pode chegar em mim Gente, não acabou o podcast não, viu? Daqui a pouco ela dá o telefone. Eu não sabia que era isso. @Paloma Del Papa, me chama que a gente troca uma ideia. Mas realmente é isso, assim, eu acho que o meu papel aqui é ser o mais acessível pro mercado mesmo, que eu puder, né? Assim, eu tento realmente entender com as cervejarias qual é o momento delas. Como eu tô aqui há 9 anos, eu estava te contando antes, a minha primeira cervejaria era uma fábrica que a gente produzia em casa, eu não tinha em vase, em garrafa, em lata. Então eu vou entender com a cervejaria que me procura, o que quer estar aqui. Lógico que a gente tem fornecedores maiores, tal, mas
especificamente para o pequeno, que provavelmente é o cara que vai me procurar, eu tento entender com ele qual que é o momento dele no mercado e até auxiliar, porque às vezes ele não sabe, tipo, como que funciona uma entrega no Empório da Cerveja, por exemplo. Aonde que é que ele tem que entregar? Ele tem pauta para o estado de São Paulo? Ele consegue me entregar no meu CD, no meu centro de distribuição, né? Então, Tem todos uns requisitos que ele meio que passar, né? Mas aí eu converso com ele, né? Eu ajudo ele a chegar... a entender o momento que ele tá, a perceber. Acho que até é legal para... Eu já tenho uma experiência aqui, né? Vivi uma experiência, tipo, durante o meu caminho, eu não fui sempre isso. Então, todo o meu caminho me fez ter essa ideia de em qual fase o cara tá. Para entender com ele se dá para ele vir agora ou não, ou o que a gente precisa de fazer de movimentação para ele conseguir tá, e não só aqui, né, como no autosserviço, em supermercado, que tipo a entrega é uma diferente. consultoria, então, pro cara. Quem quiser uma consultoria pode me procurar, que a gente... Né? Paloma. Mas é carinho aqui, eu acho que... Hoje eu trabalho no Ambev, né? Mas eu preciso de ter muito carinho com tudo que eu construí até aqui, né? Com todo esse caminho. Não fui sempre desse lado. Você vai ser honesta agora comigo? Vou. Eu sou, né, pô? Você já experimentou muita porcaria? Cara, assim, muita não. Mas já experimentou porcaria? Experimentei, já, com certeza. E aí você fala o quê? Cara, eu experimentava mais antes de estar aqui. Eu acho que agora a galera tem meio medo de me mandar alguma coisa que não tá... Hoje em dia não tomo, assim, muito difícil. Mas durante o caminho, acho que já tomei... principalmente em outros momentos, em outros lugares que eu trabalhava, acho que aí tomava mais coisas que não estavam de acordo com o estilo mesmo, mas hoje em dia é muito difícil. Mas quando... Concurso também a gente toma, né? Sim, eu imagino que sim, mas o concurso é uma coisa que ela tá lá meio que para ser julgada e tá tudo bem. Agora, imagina uma pessoa que ela tem um produto que talvez ela já comercializa esse produto num pequeno lugar e ela quer meio que expandir, manda para você, aí você toma e fala, amigão, não, né? Mas assim, sendo bem honesta, toda a parte que eu trabalhei em fábrica me ajuda muito a perceber. A gente tem off flavors, que são sabores indesejados para aquele estilo. Então, cada parte do processo me traz alguma coisa que eu quero e uma que eu não quero. Então eu sei a parte do processo que o cara tá errando e eu posso ajudar ele. Nossa, você consegue identificar? Não, mano, não. Paloma, a gente vai entrar numa coisa que eu sempre bato aqui. Não vem me falar que você pega a cerveja, aí que você dá aquela chacoalhada, depois você dá aquela cafungada, aí você faz aquele bochecho e fala assim... Aqui tem notas de barril de carvalho com o biscoito da Copenhagen que foi pisado pelas freiras virgens do Tibete. É isso? Não, se eu falar isso, ninguém vai querer ser meu amigo, né? Mas... Os caras vão achar que eu sou muito chata. Mas isso é muito legal, assim. Você tá falando especificamente, mas uma coisa muito que eu sempre bato muito é que a gente viveu coisas diferentes, né? Eu vivi nos Alpes suíços e comi o biscoito da Copenhague amassado pelas freiras do jardim de Alá, e aí você vai ter essa memória disso daí. E você vai falar pra mim assim, caraca, Paloma, isso aqui me lembra a casa da minha avó, domingo de tarde, que minha avó sempre mandava um biscoito e tal, sobremesa, depois do almoço, era isso e tal. Esse cheiro é da casa da minha avó. E pra mim vai ser perfeito, porque você vai ficar feliz com a memória que você teve e não existe certo ou errado, tá? Pronto. Tipo, isso Cada um tem a sua percepção. Cada um tem a sua vivência, cara. É muito... particular, né? Eu quero
que as pessoas têm a ideia de democratização do que é. Não é assim, caraca, você chamou uma menina chatíssima, que enjoada, que veio falar assim, eu sinto Damasco. Ninguém sente Damasco, mano. Damasco, tipo, se você não sentir nada, você fala, pega o Damasco, entendeu? Não é isso. É você realmente falar o que você tá sentindo. E eu jamais vou julgar a pessoa que vai falar isso pra mim. Muito pelo contrário, se ela falar pra mim uma coisa muito diferente, eu vou tentar buscar com ela da onde que vem aquela referência Agora, que ela tem. Paloma, pra não ficar feio, existe pessoas que tomam que não sentem porra nenhuma e que vai inventar alguma coisa porque fulano tá, sabe, tá... Querendo se mostrar? Isso existe, mas assim, é desnecessário, sabe? Existe, Porque mas... a gente teve uma matéria na faculdade, como que era o nome da... Enologia, né? Então, quando a gente teve enologia, eu nem lembro o professor que deu. Eric. Acho que foi uma coisa assim. É. Então, eu lembro que ele dava ali os negócios pra gente tomar, os vinhos e tal, e aí ele falava, nossa, sente aqui a fruta. E, cara, eu sempre me senti, tipo, na moral, cara, não tô sentindo nada. Pra mim, tudo tem o mesmo gosto, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, de eu, sei lá, beber, por exemplo, uma Coca-Cola da vida. Cara, tem gente que sente sabores dentro da Coca-Cola e fala, tá, aqui na Coca tem isso. Cara, não, pra mim Coca tem gosto de Coca. Sim. Entendeu? É os botânicos, né? Da mesma forma que no gin você pega algum botânico. Mas isso é uma coisa altamente treinada, tá? Você pode ter uma pessoa que seja melhor do que a outra nessa questão, mas isso você consegue, né? Nossa, um dom brilhante que essa galera tem de falar que pega uma nota específica. Treinamento. Então, existe kits específicos para mim treinar o meu olfato para sentir alguma coisa. Porque eu testo em cerveja, tá? Então eu pego uma cerveja base, coloco, potencializo, coloco um líquido específico para mim sentir o defeito ou o indesejável, sei lá, vou dar um exemplo, butílico, que é tipo vômito de criança. Quê? Então, ou suor de cavalo, ou não sei o que, não sei o que. Então, é ruim se fazer esse treinamento, tá? Não é assim, nossa, maravilhoso. Não é. Você vai tomar uma cerveja comercial, que normalmente você não gosta, com um defeito muito potencializado. Mas esse é o seu treinamento. Então, você treinou muitas vezes. Você cheirou aquilo potencializado para quando você... sentir, mesmo que a nuance, você vai lembrar daquilo. É uma coisa treinada. Eu sei disso, porque outro dia eu brinquei com a Larissa aqui, e assim, como eu cozinho em casa todos os dias, né? E eu sou muito apaixonado por culinária oriental, né? Então se usa muitos tipos de temperos diferentes. Tem muito umami, né? E eu, desde pequeno, né? Eu tenho um defeito, que na verdade hoje eu acho que é uma qualidade. Mas meu pai brigava muito comigo. Tudo que eu comia, antes de eu comer, eu cheirava. E meu pai sempre brigava comigo que isso era muito feio. Né? Então, por exemplo, você me dá alguma coisa, por exemplo, você me dá na caneca. Sim. O que você está bebendo, Paloma? É suco de milho. Eu vou pegar a tua caneca e vou cheirar antes de tomar. Por quê? Porque quando eu era pequeno, uma vez me enganaram. O que você está bebendo? Eu estou bebendo Coca. Peguei e fui beber. Não era Coca, era álcool. Era bebida alcoólica. Entendeu? E depois disso eu meio que traumatizei. Então, para tudo que eu como ou bebo, eu cheiro. E eu tenho esse hábito na cozinha. Então, por exemplo, eu vou cozinhar, mesmo que eu sei que aquilo é o orégano, eu cheiro. Eu vou comprar uma salsinha, eu cheiro. Eu vou comprar um alecrim, eu cheiro tudo. Então, isso é muito legal, porque isso te dá uma biblioteca olfativa incrível. Então, provavelmente, quando você cheira a salsinha, você sabe o cheiro de salsinha. E o quando cheiro você do vai coentro. lá, e aí quando você tem uma variação dela, ou quando ela não tá com o mesmo cheiro característico, ou tão boa quanto você tem um padrão de salsinha. Então, quando ela foge daquilo, você fala, essa salsinha aqui não tá boa, não. Só no cheiro. Sim. Então, é isso, mais ou menos. Não é que a pessoa é muito enjoada e sente... É igual outro dia. Outro dia, minha esposa abriu a geladeira, fez um leite, mexeu, a hora que ela deu o primeiro gole, tava azedo. Eu falei, amiga, eu não ia nem dar o primeiro gole. Antes de beber, eu ia cheirar, eu já ia ver que tava azedo. Sim. Né? Então,
eu entendo talvez o que você está falando, talvez isso que você falou dos kits que vocês têm, eu entendo que é muito treinamento de cheirar muitas coisas para você depois com o olho fechado talvez sentir o aroma daquilo dentro do que você está tomando. Identificar se esse é um aroma que você deseja ou não naquele estilo da cerveja que você está procurando, de acordo com o que ela tem que ter de parâmetros, sabe? Mas, Perrone, isso acontece com qualquer prato que você come também. Por exemplo, você come, sei lá, um biscoito, você fala, ou até uma massa, tem culinária árabe, por exemplo, que vai canela. Fala, pô, senti um gosto de canela. Mesma coisa. E aquela canela é uma coisa que você estava esperando para aquele prato ou não? Não. Então, às vezes, você não está esperando uma canela ali, não é característico, não é do parâmetro daquela... Então, mas às vezes, por exemplo, vamos supor que para 1 quilo de arroz, um exemplo, 1 quilo de, sei lá, da comida que a gente for comer, eu colocar meia colher de café de canela. Talvez para muita gente seja imperceptível. Vai sentir uma coisa diferente, não vai saber, mas não vai saber o que é. Sim. E eu acho que para uma pessoa identificar, por exemplo, uma canela na comida, é que tem que ser uma coisa muito presente que está se sobressaindo, né? E às vezes você não quer que ela se sobressaia, às vezes é só para a pessoa olhar e falar assim, nossa, que coisinha diferente, gostosa. Sim, nem todo mundo vai sentir tudo mesmo e tá tudo certo, né? Às vezes, sei lá, tá muito gelada. Na cerveja tem muito essa questão também, né? Das notas que você consegue sentir. Por isso que cada estilo de cerveja a gente indica uma temperatura específica para o consumo. Porque é quando você consegue sentir a maior parte do sensorial que ela te oferece. Se você tomar ela muito gelada, igual eu estava te falando no início, você não consegue sentir tudo. Então, tem algumas notas que você só vai realmente sentir se você consumir ela em temperatura... meu marido, Paloma, que ele só quer tomar toda a cerveja igual canela de pedreiro. Então, e aí às vezes você vai estar comprando uma cerveja mais cara. Não vai sentir o sabor. E não vai sentir toda a potência. Assim, o que eu quero que você consuma é para ter uma experiência muito legal. Então, lógico que eu também falar, mas hoje está muito calor, hoje eu trabalhei muito, hoje eu mereço, né? Assim, que a gente fala, nossa, mereço tomar uma cerveja muito gelada. Pô, beleza, merece. Mas usa calor, outra, né? Mas assim, para você ter uma experiência, você vai elaborar uma comida que normalmente combina com aquela cerveja que você vai tomar. Então, para você sentir todo o sensorial dela ali, não é que eu quero que você busque a canela, mas sem querer, às vezes, você vai falar assim, olha, nem sei o que é, mas é bom, né? Então, é por isso que a gente sugere algumas temperaturas de consumo, para que você mesmo, sem saber, tenha essa experiência legal de estar gostoso. E por que a cerveja Weiss a gente toma naquele copão? Cara, aquele copo é muito legal, né? Então, sobre copos, cada copo especificamente para cada estilo de cerveja, além dele ser bonito, não é só um adereço. Não é um adereço, não é só uma aparência. Aquele copo especificamente do trigo que você está falando, ele é um copo maior, né? Que ele, normalmente, todo o líquido, se ele é de uma marca X, e a garrafa, ela é especificamente daquele volume. Então, é um copo para uma garrafa. No serviço da cerveja de trigo, a gente faz aquele movimento de... No final. Não no final, porque ele tem ele fica um residual de proteína ali, né, na garrafa, então a gente coloca, tipo, sei lá, meia garrafa e já faz aquele movimento para que na próxima virada no copo ele já vá com o que estava ali no fundo, e aí fica todo o volume da garrafa no copo, e a cada movimento ele tem uma base de vidro um pouco maior, você já viu assim, já reparou no final dele, e aí quando você dá o gole, ele mexe mais o volume de líquido ali e faz com que você mantenha a espuma, que a espuma é importante para a oxidação do líquido, então você mantém aquela cerveja preservada e vai formando, e é o ideal para aquele serviço de cerveja, assim, não é uma coisa aleatória.
E às vezes você nem sabe, né? Muitas Tem o vezes tamanho da boca, que aí você consegue colocar o eu consumo as nariz. cervejas belgas, por exemplo, que são muito complexas, muito aromáticas. Quantas vezes você já viu, ou você mesmo passou por isso, que seu pai achava ruim com você, de você botar o copo no nariz e às vezes você enfia mesmo, né? Bota o nariz dentro do copo. O que não seria necessário se você tivesse servindo a cerveja num cálice específico para ela, porque no seu próprio movimento de tirar a cerveja da mesa e levar ela para a boca, esse já vai ser suficiente para que você sinta os aromas dela. Se ela tem uma boca menor, mais difícil, né? Então, provavelmente você vai ter que fazer aproximar ela do seu nariz. Então, Quem inventou isso daí? O quê? Os copos Não sei. diferentes. Quem inventou? Eu acho que cerveja é muito antigo, né? Então, eu acho que ela veio com o tempo ali, sendo cada estilo... Descobrindo. Né? Descobrindo qual que era o copo ideal ali pra ela. Cada cervejaria... Paloma, e você, mulher, à frente de um território majoritariamente masculino? Quais foram os desafios aí na sua trajetória? Então, o início, eu acho que a gente está aí há bastante tempo, acho que é um mercado novo, né, no Brasil, assim, hoje já tem um tempo e um respeito maior, acho que sei lá, se hoje ainda é um mercado novo, que ainda é majoritariamente masculino, há quase 10 anos atrás era muito mais, né? Sim. Então, a gente acho que o mundo veio falando mais sobre isso, que é muito importante pra gente, né? Uhum. A gente veio reconhecendo mulheres e se reconhecendo nas mulheres, né, Lara? Não sei como que é pra você, mas pra mim é muito importante ter referências, ter né? referência feminina. Tipo, acho que pros homens isso é mais fácil. Tipo, eu já vi o caminho que o fulano fez e vou fazer porque é uma carreira que eu quero. E pra gente, sei lá, não sei se você tem alguma mulher... Porque tem, claro. mas não tem tantas quanto a gente deveria ter, né? De referência, assim, pra eu olhar uma mulher e falar assim, caraca, ela fez esse movimento de carreira e é isso que eu quero fazer. Acho que talvez a gente abra essa porta pra um monte de gente que vem atrás da gente, né? Tomara que seja isso, mas... Mas você, ao longo da tua carreira, escutou isso de alguém? Tipo, isso não é profissão pra mulher? Escutei, família, cara, assim, família, infelizmente. Família? Acho que a minha família, não. Minha família, meu pai, no início, ele falava, muito legal isso que você faz, né, minha filha? Mas quando que você vai trabalhar? Que ele achava que cerveja não era trabalhar, mas não que eu era mulher no mercado cervejeiro. Ele achava que, como a gente trabalha com cerveja é muito legal, e eu acho muito legal, eu levo isso de uma forma muito leve, que isso não era trabalho sério. Mas... como mulher, eu acho que no mercado eu já fiz live do cara comentar assim, uma mulher fazendo live vestida de festa junina. Que desnecessário. Porque a gente fez uma harmonização de festa junina muito legal, incrível. E o cara falou assim, então assim, sempre tem esses comentários. Às vezes, agora é muito legal que a gente tem alguns cursos e aí às vezes a gente participa de festival e tem, tipo, passo a repasso, alguns jogos, algumas dinâmicas que a gente faz com as pessoas e muitas vezes o cara erra. E o cara não aceita errar na frente dos amigos dele no festival de cerveja e eu que sei a verdade, sabe? Tipo assim, quem inventou aí? Passa a repassa, sabe? Aí o cara fala, foi não sei o que. Eu não. Foi não sei aonde. Aí o cara fica super com vergonha de ter errado na frente dos Mas ele amigos, reconhece ele que questiona? tá errado questiona, ou não? Tipo, já questionaram. Tipo assim, nossa, mas quem é essa menina, sabe? Tipo, eu não tô Que preguiça. Olha meu currículo, né? Não tô ali porque eu sou bonita, né? Não sou... E hoje, vamos lá. Você trabalha numa multinacional. Sim. Quando você entrou, você provavelmente entrou no lugar de alguém para suprir aquela lacuna. Era um homem? Não, assim, é muito legal, porque a minha vaga não existia. Eu acho legal, assim, é realmente uma coisa diferente. Quando eu entrei na Ambev, eu trabalhava numa cervejaria que foi comprada, que é a cervejaria Pratinha, em Ribeirão Preto, né?
Então, pelos últimos 3 anos ali, até o final de 2021, início de 2022, eu olhava essa cervejaria em Ribeirão Preto. Eu era responsável por todo o comercial, marketing, eventos. Eu era realmente... A única coisa que eu não fazia na cervejaria era a produção. Então, era uma vaga que era minha e que a Ambev continuou criando junto comigo. E aí, quando eu fui convidada para vir para essa vaga no Zé especificamente, hoje eu sou a Zé Company, né? Então, é o empório da cerveja. E essa vaga não existia uma pessoa que olhava para o portfólio. Então, é bem legal Você chegou e falou... Saúde, levanta os tá braços. Morrendo. São Brás. Eu fiz para vocês aí umas nozes temperadas com pimenta, obrigada. Tá? Por isso que ele tá dando uma morrida ali, mas eu acho que isso é exagero. O Perrone perdeu a mão com Quer um gole pimenta. d'água aí? Não. Você chegou e falou, acho que tá faltando isso daqui? Ou não? Não. Alguém te contratou mesmo? Eu passei por... Foi um processo mesmo. Criaram Eles essa identificaram Que havia e essa aí eu concordo. Eu já dentro da Ambev participei de um processo Seletivo. com outras pessoas do mercado do mercado fora e dentro da companhia, fazendo cases. Foi um processo bem grande para chegar nessa Pra vaga. chegar aí. Quantos anos você tá nesse cargo? Eu tô há 1 ano e 2 meses. 1 ano e É 3 novo, meses. então. É. Mas por conta do mercado, viram essa necessidade aí Sim. de ter. Por conta da produção também, que aumentou? De pequenos produtores, você acha? Cara, acho Qual que é foi? muito relacionamento meu com o mercado também, né? Acho que é bem essa parte também desse carinho com o pequeno, que eu falei, acho que realmente aumentou, a gente vê os dados de quanto de micro cervejarias que vem crescendo, mas acho que o diferencial é olhar para eles com carinho, né? Não como... E aí você ajuda também esse cara, se ele não tá adequado ainda, para chegar lá. Ajudo ele porque pela minha vivência, né, Lara? Eu acho, pelo que eu já fiz, então eu acho que é tranquilo para mim, assim, eu trocar essa ideia com eles. Eu gosto, né? Eu fiz Você já isso. produziu bastante cerveja. Já, eu vim então. do pequeno, né? Vim muitos anos do pequeno, então eu tenho essa vivência muito em mim ainda, né? E você produz até hoje? Produzo, assim, com menos do que eu gostaria. Gostaria de estar com mais tempo para produzir mais, mas realmente demora. A gente fica ali umas 8 horas braçando uma cerveja. Não tem muito glamour, porque em casa você tem que lavar a garrafa, né? Em casa você tem que ter seu equipamento. Você tem que ficar 8 horas do lado da cerveja para ver se... Você tem que ficar 8 horas com a barriga na panela, igual você Nossa, fica... gente. E você toma tudo num gole só também? E aí depois demora 1 mês pra ficar pronto, né? Ainda demora. Tem fermentação, maturação. Mas eu comecei a produzir coisas que eu queria tomar e que não... Igual a gente gosta de sour, que não, a fábrica não fazia. Então, eu queria fazer essa cerveja e aí, às vezes, eu não podia fazer na fábrica que eu trabalhava e eu ia fazer em casa, né? Então, foi Já assim que errou eu a comecei. cerveja, falou? Cara, é chato falar que eu nunca errei, né? Fico sem graça, mas eu nunca errei. Você nunca errou? Nunca errei, Tá nunca joguei errado. uma cerveja fora. Fico com vergonha. Normalmente eu tenho vergonha de falar que eu nunca errei. Caralho, porque- é a pica da galáxia, Não, velho. não é então, Mas mas você é fez- chato, eu fico real com vergonha. Mas se eu errasse, eu assim, nunca tive que jogar um tanque fora, nem na minha casa, nunca joguei uma produção fora, nunca. Mas nunca ficou Assim, diferente ela pode não do que ter você queria. ficado do que eu gostaria que ela ficasse. Mas ela ficou tomável. Mas ela não tava errada, sabe? Entendi. Tipo assim, eu gosto de fazer em casa. Eu fiz uma cerveja que foi. Eu repliquei em casa uma cerveja que foi feita para a Olimpíada de Londres. A gente gosta de treinar, né? Então eu fiz uma cerveja com goji berry, ginseng, maca peruana, um montão de, tipo assim, suplementos, sabe? E eu não conseguia sentir ali o que eu queria. Mas ela não tava errada, ela tinha todos os suplementos, mas talvez eu não tive o final de gosto do que eu esperava você esperava. que ficasse. Isso sim. Até porque sempre que você faz uma cerveja pela primeira vez,
Você não sabe, Você não sabe assim, que gosto tinha. Ou então a quantidade que você vai usar de adjuntos. Se você vai colocar menos ou mais. Normalmente a primeira vez é um teste. É um Sei lá, teste. vou pôr mel, ou vou pôr, sei lá, fazer uma cerveja rosa de hibisco. Quanto de hibisco você vai pôr, eu já tenho uma noção, porque eu já fiz um monte de vezes, mas você pode pôr mais ou menos na segunda vez que você fizer. Isso já aconteceu comigo, mas de contaminar, de ter que jogar um tanque fora, disso nunca rolou. Paloma, graças para a de Deus. olhar e come, por favor. Tá tão Muito apimentado. obrigada. assim, Eu tô com Paloma. medo de... Não, Olha não tá só. não. Eu vou te explicar o seguinte. O quê? O que são essas coisinhas pequenininhas? Gergelim. Cara, eu Você peguei... tem Não tenho. alergia? Mas tá? eu peguei um bolo dele concentrado. E tinha muita pimenta Tinha nele. muita pimenta. Os outros não estão Não apimentados. Mas ele concentrou, eu acho, muito numa... É que eles juntaram, né? Então, e eu achei gostoso, porque eu amo gergelim. E aí eu falei, putz, será que é a porcaria da semente da pimenta? Aí eu me lasquei. E eu engasguei com o fininho. Não, Mas- tá muito gostoso. Obrigada. Eu adorei isso aqui. Isso Ah, aqui tá também. muito bom. E não tá muito apimentado, Não, né? Não. Não, tá no ponto. Tá Já é a muito segunda bom. vez que eu Eu provo, juro que não tá muito apimentado. Não foi por isso que ele Não. engasgou. Eu Não juro. tá mesmo, tá de boa. Tá de muito boa. E Paloma, me diz uma coisa. Hoje, né, por você fazer um trabalho, não que seja um trabalho masculino de jeito nenhum, mas as pessoas, elas veem, talvez o que você faça, um trabalho que foi feito para homem. Né? O brasileiro, e acho que o mundo é assim. Você é reconhecida financeiramente do mesmo jeito que um homem, se tivesse ocupando o seu trabalho, seria? Você acha? Cara, assim, não foi sempre assim. Tá. Hoje eu acho que melhorou pra mim. Hoje eu acho que sim. Acho que eu sou reconhecida e financeiramente pela mesma coisa que um homem ganharia. Mas eu não acho que uma mulher que começou agora no mercado vai ser isso. Eu acho que eu sou porque eu tive um caminho grande, eu trabalhei muito, eu estudei muito e eu cheguei até aqui. Vim de uma construção. Então, eu acho que é muito mais um reconhecimento de carreira ou de quem é a Paloma hoje no mercado do que. Mas, por fora. exemplo, essa vaga que abriu, já tinha o valor do salário? Já tinha. Então, não tinha como mexer, né? Sim. Já tinha. Então, eu acho que sim, mas Não, não mas- acho que o mercado inteiro é assim. Mas não por essa vaga, eu estou falando de outros cargos. outros cargos. Ela, por exemplo, você já foi mestre cervejeira numa fábrica. Sim. Né? E meu salário era compatível com um dos casos, sabe? Mas eu acho que eu tive a sorte de cruzar com quem também tinha um carinho comigo. Tá. E queria você ali. E me queria. E queria Tá. o meu trabalho, Queria sabe? seu trabalho. Não, Eu eu não te acho pergunto, que é sempre isso. Eu te pergunto isso, Paloma, porque eu dou consultoria por aí para o ramo de gastronomia, né? E muitas vezes o que eu pego de pessoas que estão começando um negócio, né? Que chega na hora de contratar e aí pega e fala assim, vamos contratar uma mulher porque a gente paga mais barato. Nossa, sério isso? Né? Não, tem muito isso, principalmente para chapa, né? Porque, por exemplo, um chapeiro, vamos supor que um chapeiro custa por mês ali seus R$3.000. Você consegue contratar uma mulher chapeira por 2.000, entendeu? Que absurdo, cara. Né? E eu sempre questiono, né? Eu meio que eu entro numa briga que ela não é minha, mas eu não, eu me sinto no dever de abrir minha boca, sabe? Porque vai trabalhar ao mesmo tempo que a pessoa, o homem, vai ter que fazer a mesma função que um homem faria, por que não se paga igual, né? Sim. E Eu acho que o mercado da gastronomia também Muito bem, machista também. bem machista e bem masculino, de tipo, você não conseguir. Por causa
do físico, do quanto que te demanda ficar ali, e carregar e ficar em pé Mas, e cara, esquentar. eu já vi muito homão ali desmaiar numa cozinha que caiu a pressão. Sim. E muita menininha mirradinha ali carregar peso e faz Então, e acontece. Isso eu já me senti, não que a cervejaria que eu trabalhava me cobrava isso, mas eu já me senti pressionada externamente ou pelo mercado, ou já ouvi comentários de, tipo, mas e se precisar carregar um saco de malte, sabe? Um saco de malte tem 25 quilos. Carrego muito mais, tá? Faço crossfit, tomara que dê pra ver, mas já me senti pressionada por isso, Tomara sim. que dê pra ver. Não, porque senão eu tô indo à toa, né? Brincadeira. Mas, tipo, já me senti pressionada por isso, sim. E aí, você aguenta? Aqueles barris, né, também. que Sim, são pesados. não, já cansei de invasar Vai se barril. lascar, eu não pego 25 quilos, mas nem fudendo. Não, eu pego muito mais, Não, mas eu não assim. pego. A gente é mãe, esse é o pô. ruim. A gente tem que Mas pegar a filha. isso é o ruim, sabe? Eu pego hoje porque eu treino, porque eu gosto, porque eu quero. Mas em algum momento você se sentir pressionado a você menos ou você pior, porque você não aguenta carregar, mano. Tipo, porra, não, cara, eu não sou uma carregadora, sabe? aí Eu você não tenho não é um burro de eu já carga. descarreguei. Eu já descarreguei caminhão de malte. Já peguei muito saco Sim, de mas malte. hoje você não tem mais essa, né? Mas se sim, precisar... não que isso me faz melhor. Sim. Eu acho que, assim, eu ter feito isso, tipo, é como se eu estivesse fazendo um treino de crossfit fora do crossfit, né? Porque isso não me faz melhor, ou mais capacitada, ou caraca, como que a Paloma descarrega um caminhão bem, você viu? Pô, não, cara, não é isso que qualifica. ou Você já sabe qual que desqualifica, vai né? ser o corte, né? Cervejeira crossfiteira. É brincadeira. Mas sabe por quê, Paloma? Porque eu já vi na cozinha acontecer, tipo, precisar... Chegou caminhão com um pedido, né? E menina ir lá descarregar o caminhão e menino entrar na frente e falar, não, deixa que eu... A menina olhou pro cara e falou assim, amigão, aqui a gente é tudo igual. Vamos nós dois. Vamos nós dois. Aqui não tem menina. A menina falou pro cara, olha pra mim como se eu fosse menino. Porque o que você faz, eu também faço. Né? Porque as pessoas ficam, às vezes, cheio de dedo só porque é mulher. Ai, não deixa ela pegar peso. Cara, Não, eu acho que você ter uma gentileza. gentileza por é uma favor, coisa, vamos mas continuar achar que sendo você gentis. não é capaz é outra. Sim. Eu acho que gentileza a gente tem que fazer não porque o outro é homem, ou porque o outro é Não. mulher, ou porque o outro é idoso. Por favor, vamos cultivar essa ideia de antiga que a gente tem que ser gentil, bom. né? Por favor, se tiver um idoso, deixa o cara passar, sabe? Eu sou muito a favor de Não, eu também. gentileza. Tô sentado, entrou uma pessoa no ônibus Grávida, que é mais né? velho do que eu, Porra, levanto e deixo. É isso né? que eu ensino pro meu filho. Ele tá comendo malme hoje, mas ele tá sendo criado pra essa ideia de que a gente tem que ser educado. Eu tô já acreditando que ele vive de mim hoje, viu? Uma coisa é a gente ser educado, né? E gentil, assim. A outra é a gente qualificar a pessoa se ela Pelo consegue sexo, carregar. né? Pelo sexo ou pela quantidade de é. carga que ela consegue carregar. Às vezes ela é incrível na cozinha, descasca ou faz outras coisas muito mais rápido do que o cara que carrega Sim, cada um dois tem suas barris. habilidades, é óbvio Cada um que tem sim. suas... E se você somar as habilidades de todo mundo que você tem, tanto na cozinha quanto dentro da fábrica, você tem o melhor time. E não ter um time de carregadores de barril, né? Sim. O que você tá fazendo aí de bom, Lari? Bebendo uma água pra tirar a pimenta da boca. Pegou um gergelim apimentadinho? Peguei agora no fim, que juntou tudo assim. Eu falei pra você, tá Mas vendo? não tô morrendo. Não tá. É que eu engasguei, na verdade. Morrendo eu não tava. Você tá morrendo aí, voz da consciência? Tá de boa? Foi só eu, o Perrone mesmo. Né, gente? Coisa de gota, né? Gota. É. Que gota? Gota, velho, tem gota. O que é gota? Não pode ter um megrão, essas coisas que dá problema. Gota? Gota. É uma doença? Conhece gota? Ah, achei que era porque bebia e tinha... Eu não conheço. É doença? Meu Sério. Deus. Depois você pensa, dá um Google. Não pode vou dar um comprar, Google. não pode comer os grãos. Aí, Eu tô com todas, acho que menos gota. Esse aí eu acho que eu nunca ouvi falar. Tô com Às outros. vezes você não sabe. Pesquisa, vê se tem algum sintoma, Não, né? tô assim. tomando ansiolítico. Tá uma beleza a minha vida, você não tem noção. o Rivotril é por causa disso. Porque eu tomo 60 gotas por dia. Veio depois, mas veio.
Toma uma cerveja sem álcool, vai dar um... Não, mas não vai dar... O Rivotril me dá um barato louco. Não pode dirigir, né? Eu não sei, o médico prescreveu, mas ele falou que era para quando eu tivesse a crise de ansiedade. Né? Aí você tá tomando todo dia. Não, eu não tive ainda. Bem. Até então eu nunca precisei. Eu tô tomando um outro que é para controlar outra coisa. Ele falou que o Rivotril em si é só se aquele remedinho que eu tô tomando não fizer efeito. É. Mas tá. O quê? Tá fazendo efeito. O outro. Deve estar, porque eu não tive Que mais bom. crise de ansiedade. Que bom. Bem. Falando nisso, eu sei que... Eu vou falar uma besteira aqui. Começou o Big Brother. Adoro. Eu Zé também. Delivery é patrocinador, hein? É Vai mesmo? ter uma prova do líder lá. Olha só, ontem o cara, na hora de dormir, um cara Ai, fofocas do BBB. fortão, começou a ter crise de Teve crise de ansiedade. ansiedade. Pô, mas imagina lá. Não, cara, primeiro que você não consegue, você não podia coçar o saco, né? Que tá com a mão presa com a outra. Pensa nisso, você Não, mas você homem. tem a outra mão. Não, tá, mas imagina, né? Mas dá pra que coisa coçar o saco. chata. Eu consigo Não, coçar mas com o qualquer pé. coisa. Você tá preso, cara. Nossa, que loucura. Aí você tá numa casa que tem milhões de pessoas te assistindo. Com certeza, né? Deve dar um... Mas é legal você falar isso, tá vendo? Um cara grandão, forte, teve crise de ansiedade. E a menina Então, do lado dele lá tentando acalmar Ela é ele. médica, não não é? significa... Acho que ela é Ai, médica. gente, chegamos- Você também tá assistindo? Claro, né? Mas você não assistiu a BBB? Fazenda, pô. Não, não assisti. Mas ainda bem, né? Você Acho que assistiu foi a um Fazenda? barraco Pra só. caralho, você assistiu? Não. Nossa, foi demais. Acho que foi Treta E BBB, todo dia. você assiste? Cara, eu tenho assistido pouco, assim, mas tenho acompanhado as fofocas na internet também. Daqui a pouco você vicia. Cara, é muito... assim, a gente tá terminando aqui. Pessoal, BBB, momento BBB. Sabe o que é muito louco? Esses 3 meses, a gente para de cuidar da nossa vida para cuidar da vida dos É muito outros. bom isso. Só Esquece fala dos esse problemas problema. deles, né? muito bom. Cara, sim. E- Falamos aí, especializações daqui pra frente. O que você pretende, além dessas aí? Quantas Cara, você tem já? Vamos lá. Não, de cerveja, assim, eu já tenho alguns. Acho que no Brasil, sei lá, eu queria fazer um Cicerone 2 agora, né? Alguma Que é coisa. Cicerone 2? É um curso, é uma validação de cerveja, é um certificado que fala o tanto que você sabe. Fora do Brasil, ele é mais utilizado. Tá. Então, relacionado à cerveja, acho que é o que eu Que faria. você almeja. É, mas ele não é muito... E aí, fora do aqui Brasil? dentro. Não, mas acho que aí fora de cerveja também, né? Tenho estudado muito mais coisas, tipo, de business mesmo, que eu não era tão boa, tipo, storytelling de dados, sabe? Ah, Acho que legal. para entender o mercado, a gente... Como é um mercado novo, pra gente ser profissional, a gente começa a ter que olhar para dados, né? Para números, para ver para onde gosta. O número de cervejarias cresceu em cada estado, cresceu tanto, quantos rótulos, como que tá isso? Então acho que Pra essa parte entender uma realmente tendência até, né? de dados é muito importante, que eu nunca tinha olhado e que eu acho que por ser novo o mercado, a gente não tem olhado muito para isso. É um tão mercado muito novo, né? profissionalmente, A cerveja artesanal. No Brasil, sim, né? Então a gente acredita, a gente hoje está entre 2%, 3% do consumo de cerveja. É muito pouco. Então tem Nossa, muito cara. chão ainda pra gente Eu andar. eu associo a cerveja artesanal às carnes premiums, né? Sim. Então, eu acho que é bem isso, é a questão da experiência, né? E não da quantidade, como a cerveja comercial. A galera quer saber de encher a cara, né? De tomar em uma quantidade maior. E a artesanal é muito mais um nuance ali, o sabor que você espera, do que realmente ficar doidão, né? E no caso da carne também, que o preço é mais elevado, assim como a cerveja artesanal, é isso, é experimentar um Wagyu, um Angus, um preparo diferenciado, né? E aí, você vai tomar uma cerveja Não, sem não, álcool? eu Acho queria... que eles andam lado a lado aí, Também acho, Lara. né? Na Eu verdade, gosto muito eu disso. queria que você explicasse um pouco do que você trouxe aqui. Uma Budweiser. Ah, essa não precisa, né? de Não, explicação, essa só daqui, que é zero. Budweiser, é 0. Mas olha que bonita essa lata, roleta russa. Eu acho muito bacana os rótulos das cervejas Eu também artesanais, porque tem muita pegada jovem, né? Sim. Eu trouxe 2 cervejas sem álcool, né? Uma é a Bud, que ela foi eleita a melhor cerveja sem álcool Sério? ano passado. Eu trouxe ela pra... Olha, o Felipe experimentou a Heineken e ele gostou muito. Acho que não tinha Bud ainda. Não quando sei. ele tomava. Foi no final do ano passado que Tá.
que ela foi eleita. Que ganhou. Então é bem interessante. E a roleta russa é um outro estilo de cerveja, ela é uma Easy IPA. É uma Session IPA sem álcool, sem glúten, com 79 calorias só essa latinha. E aí ela é bem interessante também, que você consegue já sentir mais o lúpulo, né? Você não precisa de ter uma cerveja flat para você pode tomar uma cerveja interessante, Vamos ver mais se o Perrone complexa. sente as nuances. E sem álcool, e talvez quem tá fazendo Não, mas você vai sentir o atividade lúpulo, ela física. é muito amarga. Não tem a assim, ver. se ela for, você vai ela é uma Session IPA. Então quando tem esse IPA, são cervejas que têm uma carga maior de lúpulo mais amarga. Quando ela tem Session na frente, ela tem um pouco menos potência. Então ela é menos E tem amarga um sabor do que uma frutado. IPA. Ela tem mais frutado. E essa daqui, que tem a Essa aí lata? também tem bem mais frutado. Ela é uma APA. Essa cerveja tem álcool, é da Manix. A Aloha é uma American Pale Ale. Ela tem, você vai ver a cor dela e já é um pouco mais puxada. Tem um pouco mais de caramelo ali. E essa tem álcool. Essa tem álcool. Tá. Eba. Paloma, pra te encontrar, como é que o pessoal faz? Conta ali pra aquela câmera. Cara, @PalomaDelPapa. Meu telefone eu mando lá, né? Pode me mandar uma DM, me chama na DM que eu Crossfiteira, hein, gente? respondo. E todos esses rótulos aí vocês encontram no site do Empório da Cerveja. Isso aí. Obrigada Muito pela obrigada a participação, vocês. adoramos. Antes da gente encerrar, um agradecimento aí especial aos nossos patrocinadores, ao Grupo Delis Food Service, que atende 80% do mercado do território nacional. Parcelem até 3 vezes o seu pedido e entreguem até 24 horas. Olha isso que beleza. E o nosso parceiro grande, o iFood, o maior aplicativo de delivery do Brasil. Se você quer saber todas as melhorias que o iFood está trazendo aí para o seu restaurante, clica aqui, ó, nesse QR Codezinho. E antes da gente ir embora, eu quero saber uma coisa. Curtiu esse papo? Achou bacana? Eu achei super bacana. Então, se você curtiu, já deixa aquele gostinho aí pra gente. Porque, cara, realmente pra você não custa nada, mas pra gente que traz conteúdo aqui é muito importante aí pra gente continuar trazendo pessoas bem legais aí pra vocês. Beleza? Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Paloma, muito obrigado. Agradeço. Eu vou beber, tá? Tá. Depois eu te conto. Me conta qual que você gostou. Vamos descobrir aí. Tá. juntos. Não, vamos agora. E Bora. depois você deixa aqui nos comentários qual que é a sua preferida. É a com álcool, a sem álcool, a IPA, a Weiss, o que você acha melhor. Beijo grande, fiquem Beijo, com gente. Deus e até Tchau, mais. até mais.